Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá bom? Então vamos lá, pessoal, mais uma aulinha de história. Vamos falar da colonização do Brasil, certo? Então, quando a gente falou das grandes navegações, né, os portugueses chegaram aqui no Brasil, então eles se acharam donos dessas terras, né? Então eles já vão ali vasculhar, ver se tinha alguma coisa que desse lucro, que a ideia, né, não era morar, mas era explorar essas terras. Lembrando que essas terras tinham donos, a gente falou isso na última aula, né? Essas terras não eram desabitadas. A gente tem que até colocar entre aspas, quando a gente fala descobrimento do Brasil, né? Que a gente pode mais utilizar como, na perspectiva dos indígenas, das pessoas que moravam aqui, era mais conquista. Então, vamos lá. Não encontraram ouro e nem prata. Então, encontraram aqui uma madeira, né, típica da Mata Atlântica. O Brasil todo, o litoral brasileiro, era coberto pela Mata Atlântica. Hoje só tem 5%, né, disso, que já desmatou tudo. E tinha ali o pau-brasil, que era uma madeira com valor comercial muito grande, né? Seu tronco era avermelhado e retirava uma tinta vermelha usada para atingir tecidos e também usava essa madeira para construir móveis e casas. Então, ao saber da existência do pau-brasil, o rei de Portugal autorizou a construção de feitorias, né? Quer dizer, tipo umas cabanas que eles faziam, né, nas praias, para armazenar e comercializar essa valiosa madeira. Então, quem é que vai trabalhar no corte, né, dessa madeira? Os índios. Então, os indígenas que vão trabalhar no corte e no transporte dos troncos até as feitorias, erguidas no litoral. Lá, eles realizavam a troca. Os indígenas davam aos portugueses as toras de madeira e recebiam em troca colares, facas, machados, espelhos, objetos úteis, né, aos índios, mas de pouco valor para os portugueses. Esse tipo de troca, né, por produto é chamado de escambo. Então, foi realizado o escambo. Esse relacionamento inicial entre portugueses e indígenas foi pacífico. Não havia escravidão. O que é escravidão? É o trabalho forçado, né, compulsório, que a pessoa não recebe nada em troca. O índio estava ali na sua terra, né? Ele cortava as madeiras, fazia todo o trabalho pesado, trazia essas madeiras para a praia, para o litoral, para os navios, né, portugueses levarem, né? Mas eles recebiam algo em troca, que eram esses objetos que para o português era de pouco valor, mas o índio ficava encantado com esses objetos, né? Imagina, o índio não tinha ainda trabalhado o metal, né? Aí recebeu uma faca, recebeu um machado, né? Um espelho, ele ficava, né, ali vislumbrado, ele conseguia ver a sua imagem nitidamente, sendo que o máximo que ele conseguia ver a sua imagem era nas águas dos rios, né? Espelhado nas águas dos rios. Então, isso tudo faz com que, nesse período, não houvesse escravidão, mas sim há uma troca, né? O índio vive em liberdade, não vai alterar o modo de vida dele. Então, nesse primeiro momento, pacífico. Tem até aqui uma charge, né? O índio levando uma madeira, né? Aí o português fala para ele: um presente para ti da terrinha, um chaveiro, né? Tá no chaveiro de Portugal, né? Com o símbolo aqui, ó, da coroa portuguesa, né? Que é essa cruz aqui. Então, é isso, né? Olha para você ver a diferença, né? Quando o índio fazia um trabalho pesadérrimo, né? O português dava ali objetos de pouco valor que o índio ficava encantado e acabava fazendo esse trabalho, sem exigir muito. Então, aqui, esse aqui é o Mata Atlântica na época do descobrimento, entre aspas. Olha como é que a mata ocupava todo o litoral brasileiro. Hoje é isso aqui que sobrou da mata, né, gente? Atualmente, praticamente nada. Então, esse processo de desmatamento ocorreu com a chegada dos portugueses. Até então, os índios viviam aqui milhares de anos e, pelo processo de desenvolvimento deles, eles não tinham essa ideia de matar, de desmatar, de explorar, né? Eles tiravam o que era necessário para garantir a sobrevivência. Ainda, né? Essa ideia de capitalista não fazia parte do mundo indígena, de explorar, de tirar a madeira, de vender, né? E é isso que a gente tem hoje, né? Por isso que nosso planeta está desse jeito. Nossa cultura sempre de depredação, exploração, consumo, né? Então, isso a gente herdou dos portugueses, né? Claro. Então, a colonização do Brasil. Então, quando os portugueses resolveram colonizar, o que é colonizar? Ocupar. Porque de 1500, que é o período pré-colonial, o que eles vão tirar? Não encontraram nem ouro nem prata, vão tirar o pau-brasil, a madeira.
Isso vai ser de 1500 com a chegada deles até 1530. Então, os 30 primeiros anos vai ter esse período pré-colonial, de retirada só da madeira. Então, não vai ter ninguém vindo para cá, de Portugal, para ocupar, para formar vilas, para formar cidades, nada disso. Mas a partir de 1530 já começa a colonização, que é a ocupação de fato, né? E aí já muda a relação entre os brancos, né, os portugueses e os indígenas. Por que os portugueses resolveram colonizar? Por dois motivos, a partir de 1530. Por dois motivos. Primeiro motivo, o medo de perder as terras brasileiras para os franceses, porque os franceses estavam chegando de mansinho, ocupando as terras brasileiras, fazendo aliança com os indígenas, retirando o pau-brasil, ou formando até algumas vilas, né? Então, isso preocupou os portugueses, que eles poderiam perder essas terras, eles poderiam perder essas terras para os franceses. Porém, o que vai acontecer, gente? Outro fator, né, é a questão do comércio das especiarias. Então, os portugueses não tinham muito interesse em ocupar aqui, não, porque o comércio das especiarias estava dando muito lucro. Quando o comércio entra em decadência, eles voltam a atenção do Brasil para retirar ali o que é que essa terra tem de lucro, né? Vamos explorar essa terra. Então, eles se voltaram para o Brasil para ver o que essa terra tinha de lucro. E aí o rei não tinha dinheiro para poder, né, criar vila, cidade. O que ele fez? Ele pegou o mapa do Brasil, dividiu o território brasileiro em 15 grandes lotes de terras, que são chamadas capitanias hereditárias, e doava para pessoas que tivessem interesse, quer dizer, que tivessem dinheiro, né, para vir administrar essas terras aqui. Então, ele doava as terras, a pessoa tinha que vir com o próprio recurso para fazer essas terras darem lucro, né? Então, eles deveriam produzir a cana-de-açúcar, expandir a fé cristã, organizar a defesa militar e estimular a ocupação da terra. Quer dizer, estimular a ocupação, defender o território porque os franceses estavam de olho e expandir a fé cristã. E o lucro seria explorar a cana, porque não encontraram ouro nem prata, o Brasil era uma coisa, né, rapidamente, né? Então, o que é que poderia dar lucro? Plantar cana-de-açúcar aqui. Vamos falar agora mesmo. Então, aqui produziu açúcar. E aí você tem aqui 15 grandes lotes de terra, só que não deu certo. Houve um fracasso. Poucas capitanias tiveram sucesso esperado, apenas capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram. Apenas essa aqui, ó, a de São Vicente e a de Pernambuco. As demais não funcionaram. Por que fracassaram? Porque faltou recurso dos donatários, né, dinheiro para poder investir. As terras eram muito grandes de uma capitania para outra, então eles ficavam muito isolados. Resistência dos indígenas à ocupação, eles teriam que enfrentar os índios, porque eles estariam ocupando as terras dos índios, eles teriam que vir sabendo que teria que enfrentar os indígenas. Ataque a piratas, quer dizer, os corsários que estavam chegando, invadindo, então, né? Então, eles tinham que enfrentar esses corsários e falta de comunicação entre elas. Então, quer dizer, muitos donatários ficaram com medo de vir investir numa terra que não tinha nada no fim do mundo e depois dar errado. Então, só 2 capitanias deram certo. E aí, o rei, para resolver esse problema, para poder ocupar, para poder iniciar a colonização, criou o sistema de governo geral. O que é o governo geral? Ele nomeou uma pessoa de confiança dele para ser o governador geral do Brasil. E aí, nós tivemos 3 governadores, o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá, né? O Tomé de Souza instalou, né, a capital do Brasil, passou a ser Salvador, incentivou a economia açucareira, né, e incentivou a vinda dos primeiros padres jesuítas. Qual a função dos jesuítas? Catequizar os índios, trazer a fé católica para os colonos que viviam aqui. E Duarte da Costa vai enfrentar a primeira invasão francesa no Rio de Janeiro, porque eu falei, os franceses invadiram, né, com o intuito de ocupar essas terras. E o Mendes Sá fundou a cidade do Rio de Janeiro e expulsou os franceses. Então, para começar a surgir, então, aos poucos, as primeiras vilas no Brasil, né? E aí, quem é que vai administrar essas vilas? Então, essas vilas criou as câmaras municipais. Então, essas câmaras, elas só poderiam ser administradas por chamados homens bons. E o que seriam esses homens bons? Pessoas que tivessem riqueza e prestígio social. E quem eram essas pessoas naquela sociedade que tinham riqueza e prestígio social? Os grandes proprietários de terra e grandes comerciantes. Para o vereador não eram aceitos negros, nem descendentes de negros, nem de judeus, e tinham de ser ricos proprietários de terra ou comerciantes. Então, quem eram os homens bons? São aqueles, né? Eram proprietários de terras e eram pessoas ricas. E nesse período vai ter a atuação da igreja, né? A igreja, ela vai ser uma parceira do Estado português nesse processo de colonização, de ocupação do Brasil, né? Então, você tem aí
Todo mundo tinha que ser católico, não tinha opção de não ser católico, caso contrário, estariam sujeitos à perseguição. Então, a igreja e o Estado tinham um sistema de padroado. O que é o sistema de padroado? É um sistema em que a igreja estava ligada ao Estado, um acordo entre o Papa e o rei, que estabelecia uma série de deveres e direitos da coroa portuguesa em relação à igreja. Então, houve momentos de conflito entre os padres e as autoridades políticas da coroa aqui no Brasil. Mas, de modo geral, a igreja e o Estado português atuavam em harmonia. Para os religiosos, ficou clara a tarefa de ensinar a obediência a Deus e ao rei. Não é só a Deus, mas ao rei também. Olha para vocês verem. Então, a igreja foi parceira nesse processo de colonização, defendendo o trono por meio do altar. E aí vem um processo de inquisição, gente. É católico. Quem não fosse católico, sofria perseguição. E claro que no cotidiano, na prática, nem todo mundo era católico, Então, nem tudo era catolicismo. Então, no cotidiano, parte da população colonial resistia ou escapava à obrigação de seguir a religião católica, praticando outras formas de religiosidade, nascidas do sincretismo. O que é o sincretismo? Da mistura entre o catolicismo e as crenças indígenas, da mistura entre o catolicismo e as crenças africanas, porque os africanos vieram com as suas religiões, as suas crenças. Os índios também tinham suas religiões e suas crenças. Apesar da Igreja Católica querer impor, ao indígena, ao africano, para eles esquecerem a sua cultura, a sua religiosidade, isso não era possível, gente? Não era possível. Apesar que havia todo o poder de repressão, não era possível. Então, começou, aos poucos, esse secretismo. Então, esse secretismo proveniente de ritos, provenientes da tradição das culturas indígenas, africanas e europeias, misturadas, Os catimbós, os calunduns, os candomblé, a umbanda, os benzimentos, Até pouco tempo atrás era muito comum no interior do Brasil, os benzimentos. Minha mãe tinha quando uma criança nascia, que tinha alguma doença, benzer. Isso aí já é o sincretismo da religião católica, que usa as orações cristãs católicas. Por outro lado, o benzimento já é algo da cultura indígena, Simpatias são exemplos dessas manifestações religiosas que, mesmo condenadas pela igreja, eram praticadas na vida privada. Mas essas práticas, elas eram condenadas pela igreja como crimes contra as verdades da fé cristã. Então, tinha um representante, na Europa, do Tribunal de Inquisição, que vinha julgar essas pessoas que praticavam outras crenças. Então, a Inquisição, ela perseguiu um grande número de cristãos novos, que são judeus convertidos ao cristianismo, que tinha vindo de Portugal para a colônia. Eles eram acusados de praticar em segredo a religião judaica. Eles tinham que ser convertidos ao cristianismo, mas não podiam praticar a religião judaica de forma alguma, A Inquisição também perseguiu muitas outras pessoas, acusadas, por exemplo, de feitiçaria, blasfêmias, práticas sexuais proibidas, como prostituição e homossexualidade. E todas essas outras crenças também. Benzimento, crenças baseadas na cultura africana, crenças baseadas na cultura indígena eram perseguidas. Certo, gente? Então, é isso aí. Beijinhos. Vamos terminar a nossa aula por hoje. É só. Fiquem bem, tá bom? Se cuidem.